Olá a todos, eu sou o Matheus, aluno do curso de Ciências Sociais da UEM, bolsista do PIBID, e vou apresentar os resultados parciais da pesquisa A Normalização das Desigualdades Educacionais no Brasil, uma análise crítica da propaganda do Enem 2020. Tem como orientador o professor Dr. Fagner Carniel. Bom, a pesquisa ela vem sendo realizada durante a pandemia do Covid-19, e a gente vê que as tarefas que nós executávamos se transformaram, né? Onde a gente vai ter então, o surgimento dessa expressão, o novo normal. Na educação, a gente também tem alterações. E nós buscamos, então, com essa pesquisa, estudar o acesso a esses novos meios pelo qual essa nova organização do processo de ensino e aprendizagem proporcionou para os alunos. E, a partir disso, pensar o acesso dos estudantes à educação durante a pandemia. Para isso, a gente parte da propaganda do Enem 2020, que vai representar estudantes do ensino médio nesse período e nessa nova organização social da pandemia do Covid-19. É importante que nós estudemos as representações, porque elas têm uma certa influência sobre a nossa vida social e também sobre a nossa percepção sobre alguns outros grupos. Porque então a representação ela vai construir uma determinada realidade sobre um determinado grupo ou sobre um determinado indivíduo, e essa representação ela vai agir sobre nós criando o imaginário social. Seria esse conjunto dessas relações imagéticas, afetivas e sociais sobre uma cultura, sobre um grupo, sobre um indivíduo, sobre uma ideologia. E uma vez que nós temos esse imaginário social, a gente vai ter alterações na nossa percepção, tanto em relação a nós mesmos, como a relação com o outro ou com algum outro grupo. Uma vez que as representações elas vão criar essa pré-noção sobre um determinado grupo. Então a gente vai ter essas mudanças na nossa percepção sobre nós e sobre os outros. Por quê? Porque nós podemos tanto enxergar determinados grupos sobre a ótica daquela representação, no caso do momento que nós vivemos, as representações são muito rotineiras na nossa vida, já que a gente tem essas mídias que vão estar jogando representações para cima da gente a todo momento. E nós vamos então pegar essas representações, olhar para o outro com base nelas e também vamos olhar para nós mesmos com base naquilo que nós estamos vendo. Por quê? Porque aquela representação seria um ideal a ser atingido. Então eu vou pegar e vou mudar minhas ações para chegar naquele ideal que está sendo representado para mim. Estudar essas representações são muito importantes porque essas representações vão criar sujeitos, vão criar noções sociais sobre determinados grupos. No caso da propaganda do Enem em si, a gente consegue observar por meio dessa representação a perspectiva que o governo federal tem sobre os estudantes nesse contexto de pandemia do Covid-19. E a partir disso, pensar a influência dessas representações, dessa noção que o governo tem sobre a juventude, sobre o estudante brasileiro durante a pandemia, na construção e na implementação de políticas públicas que vão garantir o acesso a esse processo de formação durante a pandemia. Nossos objetivos com essa pesquisa seriam, então, compreender até que ponto as representações elas vão retratar ou vão apagar diferenças e igualdades entre os jovens e a realidade brasileira que eles vivem no acesso à educação. Para que a gente consiga atingir esses objetivos, nós fizemos então a análise dos aspectos imagéticos e verbais da propaganda do Enem e vamos realizar análises qualitativas com entrevistas semi-estruturadas com jovens da rede pública de ensino de Maringá para buscar entender como está sendo esse processo de aprendizagem durante a pandemia da Covid-19.
Os elementos imagéticos, agora quando a gente fala da propaganda em si, eles vão representar para a gente dois jovens, dois jovens homens, sendo um deles negros, e duas jovens mulheres brancas que vão estar nos seus lugares de estudo, escritórios, quartos, com o acesso a essas tecnologias, esses celulares, esses computadores, acesso a livros e todos os materiais para dar um apoio nesse processo de aprendizagem. Os elementos verbais que vão ser trazidos para a gente, eles vão começar então com um jovem fazendo esse apelo, né, emocional, se uma geração de novos profissionais fosse perdida. Daí, então ele faz uma alusão a médicos, enfermeiros, engenheiros, professores, provavelmente fazendo uma relação ao período que nós estamos vivendo, onde esses são profissionais importantes, né? E daí então ele vai mostrar pra gente essa ideologia que o governo federal tem defendido durante o isolamento social, né? A vida não pode parar, tem que ir à luta, se reinventar, superar. Dias melhores estão por vir. E daí então surge a segunda atriz, que vai reafirmar a posição que era defendido pelo ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, de que é por isso eu quero fazer o Enem este ano, já que a gente estava nesse debate sobre a realização ou não do Enem no ano de 2020. E acabou que ele foi adiado e ser realizado no ano que vem. Então ela vai reforçar esse caráter do Enem para entrar numa universidade, que é o principal objetivo das pessoas que fazem o Enem. E daí então ela vai dizer: estude de qualquer lugar, de diferentes formas, pelos livros, internet, com ajuda à distância dos professores. Dando meios de assim, todo mundo pode estudar. Todo mundo tem acesso ao estudo e à educação durante o período da pandemia. Mas será que isso realmente acontece? Né? Enfim, aí vem o terceiro ator, que vai falar sobre as inscrições e sobre o Enem digital, e a última atriz que vai reforçar esse caráter do Enem na construção de um futuro, né? Se o futuro já está aí. Porque é muito importante a gente pensar a construção do Enem e desse reforço sobre o seu futuro. Depende do Enem, porque a gente vive numa sociedade de classes onde a gente cria a ideia de que a educação, a formação no nível superior vai ajudar a gente a ter essa estratificação social. Você vai subir, você vai ascender socialmente se você tem o acesso à educação, você tem essa formação. Mas a gente vê que isso está longe de ser verdade, né? Ter ensino superior não garante ascensão para grande parte da população. Então, por fim, a gente pode concluir que, com essa análise, que a propaganda ela vai trazer para a gente um certo ideal hegemônico sobre a juventude, que está excluindo realidades que não vão ter a mesma construção que aquela que a propaganda mostra. Então, a gente tem sempre essa representação dos jovens que vão fazer o Enem sim este ano, os jovens que têm computador, que têm internet e que têm condições para viver este novo normal. Condições para terem uma boa formação e para conseguirem viver uma educação de qualidade durante o período da pandemia. E toda essa construção ela vai contribuir para a normalização das desigualdades do acesso à educação, principalmente nesse nosso contexto de ensino que os estudantes estão inseridos e que tem escancarado essas desigualdades. Bom, foi isso. Espero que vocês tenham gostado e muito obrigado pela atenção.